De volta ao terceiro e último bloco do Código Aberto. Nós saímos do último bloco falando a respeito dessa diversidade de dons e que às vezes existem dons menos importantes na nossa visão, mas que são super importantes, que cumprem um propósito. E você tinha alguma coisa para falar a respeito disso? E eu só queria dizer que a gente valoriza uma coisa que para Deus não é tão importante assim, que é a visibilidade. A gente gosta muito de ser visto e de ver, né? Tudo que é visível é muito importante para a gente. Só que no corpo de Cristo não é assim, né? Se o que é visível está sendo útil para a glorificação de Cristo, para a pregação do Evangelho, ok. Mas se não está sendo, era melhor que nem existisse, né? É essa a questão. Só para potencializar o que você está falando, é tanto que o mesmo Deus fala que aquele que for pequeno, menor no reino daqui, será maior no reino dos céus. Para você ver como a visibilidade para Deus não é nada. Os invisíveis aqui serão percebidos por Ele no reino, né? Nós vamos assistir o vídeo pessoal do Ponto de Referência, depois a gente volta para ouvir a música e encerrar a nossa conversa de hoje, tá bom? Fica aí com o vídeo. Em um grande centro comercial como Éfeso, poderíamos imaginar que uma igreja com tanta diversidade de raças, culturas, ideias não prosperaria. Essa unidade só poderia ser possível em Cristo. Através do amor de Deus, somos chamados a ser seus filhos. Por Cristo, a aliança feita em Israel é estendida a todo aquele que o aceitar como Messias. Herdeiros das bênçãos e responsabilidades, adotados para pertencer à família de Deus. Esse é o desejo de Deus, reunir toda a humanidade em Cristo. Somos todos filhos de Deus, amados e predestinados para a eternidade com o Senhor. Deus sabe de todas as coisas e sabe quem vai se perder, mas isso não implica o conceito de predestinação para salvação ou perdição. Senão, que tipo de Deus seria esse? Ao invés disso, a Bíblia relata que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E se Deus nos fez através do sangue de Cristo, por que erguemos paredes de separação em torno de distinção de raças, cor, sexo e religião? Cristo veio para derrubar esses muros que nos separam, pois em Cristo somos todos um povo, aproximados pelo seu sangue. Sendo judeu, sabendo da história do seu povo e das maldições trazidas pela introdução de culturas pagãs, como morte, separação e exílio, Paulo entendia o zelo para que esses erros não se repetissem, mas também sabia que Cristo podia derrubar a parede da separação. Não porque ela não era importante, pois ela havia sido instruída por Deus, mas porque os anti-gentios agora passavam a ser irmãos adotivos, descendentes de Abraão, por meio de Cristo. Essa união só pode ser fundamentada no princípio essencial de Deus, o amor. Através do seu exemplo de mansidão, bondade, paciência e amor, devemos exemplificar o caráter de Cristo. Uma igreja desunida, em conflito, desonra a religião que leva o nome de Jesus ao mundo e dá margem aos inimigos da verdade, justifiquem seus atos e falem contra a palavra do Senhor. Para isso, Deus levanta líderes com o objetivo de nutrir, promover e incentivar a unidade. Eles devem ter em Cristo o exemplo maior para habilitar outros a alcançar perdidos e abreviar a vinda do Rei. Como um dom espiritual, o de liderança não foi dado para conseguir vantagens ou ser mais importantes, mas como Cristo, o líder tem que estar preparado para servir e não ser servido. É claro que essa atitude de humildade e consideração com os nossos irmãos não é algo natural, mas essa sujeição uns com os outros é uma característica da plenitude do Espírito. Paulo enfatiza em Efésios que o ponto de partida para receber a plenitude é o lar. O amor e respeito entre marido e mulher é comparado ao de Cristo com a igreja e deve ser estendido a todas as outras relações e relacionamentos. Quando o nosso lar estiver cheio do Espírito, todos os outros relacionamentos também se encherão do amor do Pai. Que a paz seja convosco. De volta, mais uma vez, obrigado, Ponto de Referência, por ajudar a gente a sintetizar algumas coisas, fazer um sumário do assunto que a gente está conversando. E nesse momento, nós vamos ouvir a música que a Ana Beatriz escolheu para hoje. Olha para mim, da querida Tawane Costa. Beleza. Deus seja louvado, Deus abençoe vocês.
que chamou minha atenção. Eu trilhei por caminhos escuros, destruí minha reputação, e o tempo foi deixando pra trás as lições que na infância eu aprendi. Pois hoje lembrei do passado, hoje lembrei dos meus sonhos, hoje chorei por meus erros que me fizeram cair. Lembrei-me das tuas promessas, do quanto fizeste por mim. Meu Deus, eu bem sei que fui longe, mas olha pra mim. Outra vez estou aqui. Quantas vezes o Senhor esteve ali, mas eu queria da sua presença fugir. Pensava que o mundo era melhor. Eu desprezei o teu amor, soltei as tuas mãos. Pai, foi tão triste meus dias sem ti. Não quero nunca mais fugir. Outra vez estou aqui. Pois hoje lembrei do passado, hoje lembrei dos meus sonhos, hoje chorei por meus erros que me fizeram cair. Lembrei-me das tuas promessas, do quanto fizeste por mim. Meu Deus, eu bem sei que fui longe, mas olha pra mim. Outra vez estou aqui. Quantas vezes o Senhor esteve ali, mas eu queria da sua presença fugir. Pensava que o mundo era melhor. Desprezei o teu amor, soltei as tuas mãos. Pai, foi tão triste meus dias sem ti. Não quero nunca mais fugir. Eu não vou mais voltar atrás, não vou fugir do teu amor. Abre os braços pra mim, me aceita, Senhor. Agora sei que achei a luz, tão grata estou. Entrego minha vida a ti, Senhor. Quantas
Pai, foi tão triste meus dias sem ti. Não quero nunca mais fugir. Outra vez estou aqui. Não quero nunca mais fugir. Outra vez estou aqui. Amém. Amém. Que Deus seja louvado mais uma vez. Obrigado mais uma vez, Ana, Marquinhos, Sidão. Voltando para o nosso texto, e para aquilo que a gente está falando, a gente já falou sobre a diversidade da igreja, sobre os dons, mas esse Cristo, que é a cabeça da igreja, que é quem dá dons, é dito que ele dá dons para aperfeiçoamento dos santos, para que os santos amadureçam, cresçam até a estatura de Cristo. Esse Cristo também, ele nos pede um modo de vida que favoreça a unidade não apenas na igreja, mas também em outras relações. Que tipo de relações são essas também que aparecem aí no texto de Efésios e qual deve ser os sentimentos que vão nortear essas relações para que elas também sejam relações de gente unida e que promove união? Que relações aparecem aí no texto e como é que a gente deve viver essas relações? Alguém aí que já está com um microfone em mãos. Todo mundo está com o microfone na mão, né? Vai lá, o Bruno está com o microfone na mão, direcionado para a boca. Ok. Várias relações são citadas aqui. Ele não explica todas essas relações. Ele se atenta mais a uma delas, que é a relação do casamento, não é? Entre homem e mulher. Mas há outras, entre servos, etc. E ele faz algumas comparações entre como um deve se relacionar com o outro e como o cristão deve se relacionar com Cristo, não é? A igreja se relacionar com Cristo. A gente tem que salientar aqui um texto que ele é muito controverso, pelo menos nos tempos de hoje. Não era no passado, na sociedade patriarcal, para usar uma palavra muito usada hoje em dia, né? Que é Efésios 5, a partir do versículo 22, e a temática ela discorre até o versículo 33, que é da submissão da mulher. Bem, isso não é a temática da semana e nem do trimestre inteiro, mas isso tem a ver com unidade também. A mulher, o texto diz muito claro, a mulher tem que ser submissa ao homem, então no verso 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, isto é uma submissão no contexto da relação entre marido e mulher, entre casamento. Então a gente já entende que fora desse contexto não é bem assim, não é? Agora, o que é isso, biblicamente falando? O que é essa submissão? Aí eu vou deixar as mulheres responderem. Não. Vai lá, Tamires. eu vou falar alguma coisa. É que você falou sobre esse texto. Deixa elas falarem primeiro, porque aí depois eu faço só a média. Ok. Não, esse texto ele é muito interessante. Por muitos anos eu fiquei sem entendê-lo e eu tinha uma raivinha dele, inclusive. Mas é porque eu não tinha percebido a beleza dele completo. Porque quando você continua lendo o capítulo 5 de Efésios, depois que ele termina de falar sobre a submissão das mulheres aos seus maridos, ele fala para os maridos amarem as suas esposas. E amor, no contexto bíblico, o amor de verdade, ele é muito mais difícil de ser praticado do que a submissão. Ele envolve uma entrega total de quem você é. Aqui esse amor que ele está falando é o ágape, porque ele está falando como Cristo amou a sua igreja. Exato. Então, é um amor por completo e é um amor que não conhece nenhuma barreira, né? E que se sacrifica. Exatamente. Então, como não se submeter a esse amor? Como não se submeter a esse amor? E outra coisa, a cultura entra aí. Porque ele estava num contexto cultural, Paulo está falando para mulheres e homens, de um contexto cultural em que o casamento não era uma coisa 100% livre. Então, as mulheres não poderiam escolher seus maridos todas as vezes. E, por isso, elas não eram, digamos, obrigadas a amá-los. Mas elas eram, sim, por serem cristãs, obrigadas a respeitá-los
e nesse contexto, a ter uma submissão. Agora, o marido a escolheu. O marido deve amá-la. E é o amor, pensando nesse amor que é como o amor de Deus, é esse amor que serve tanto que me coloca numa posição que é desafiador responder de outra maneira que não seja... Amor também. Beleza, eu aceito, eu submeto ao amor. Né? Não me submeto apenas a comportamentos, a padrões, eu me submeto ao amor, eu me submeto a esse ser que me ama. Isso se liga bastante ao que a gente estava falando no início da recapitulação dessa semana, né? Que é como a gente pode ver Cristo de acordo com as nossas próprias lentes. O cristianismo da Idade Média, por exemplo, não precisamos nem falar da Idade Média, a gente pode falar de hoje. Muitas vezes muitas igrejas, muitas pessoas usam esse texto para denegrir a imagem da mulher, inclusive, sendo que o que está fazendo é realmente o contrário. Não percebe que é uma devoção que é dos dois lados? E que está criando um relacionamento pacífico, um relacionamento honrável entre o marido e a mulher. É uma coisa que fala muito sobre o homem também, o comportamento do homem, essa sujeição da mulher. Sobre esses debates atuais, essas temáticas, né? De minorias, de pessoas que são oprimidas, historicamente, socialmente oprimidas. Como eu tenho visto ultimamente, isso tem me chamado muita atenção nos últimos anos, né? Para poder entender um pouco mais e como um cristão deve entender isso. Eu acho que a primeira coisa é a gente ser sincero e entender. Existe alguns grupos que são preteridos? Sim, existem. Ao longo da história e nos tempos de hoje. Existe preconceito contra a mulher? Sim, existe. Existe na nossa sociedade. A grande questão é como se resolve isso. Esse aqui é o ponto. E o cristianismo tem uma resposta para isso. Não é? E nesse texto aqui, qual é? Ame. Amar. O amor é a resposta do Evangelho para todas as demandas entre as pessoas, para tudo aquilo que traz tensão dentro da igreja, fora da igreja, dentro da família, no casamento, para todos. O amor é a resposta para tudo isso. E eu volto só num texto e termino com ele, para a gente se despedir dessa semana, que é Efésios capítulo 2, versículo 19. E eu quero praticamente só ler esse texto, deixar esse texto com você. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas são concidadãos do povo santo e membros da família de Deus, membros de uma família. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Esse texto é lindo. É um texto onde Cristo é o fundamental. Cristo é o essencial. A unidade da igreja é alcançada na suficiência do Cristo. Talvez o que a gente mais precisa nas nossas comunidades, nas nossas relações, nas nossas famílias, é tentar fazer a pergunta: onde Cristo está? Onde Ele está na sua igreja? Onde Ele está na sua família? Porque se Ele não estiver no centro, Ele não tem como cumprir o papel dele. Então, o convite de hoje, dessa semana do Código Aberto, é que você coloque Cristo mais uma vez no centro. Que Deus te abençoe e nós voltamos na semana que vem para continuar com o Código Aberto.